Emissões, emissões e emissões, elas voltaram com tudo. E aonde que elas influenciam no preço máximo que você vai pagar no seu fundo imobiliário? Pelo menos nesse segundo semestre de 2023. Quer saber mais? Vem comigo pro vídeo de hoje. As emissões voltaram com tudo. Isso mesmo, mercado valorizando, não tem jeito, fundos imobiliários começam a emitir mais cotas. Emissão de cotas é a forma com que os fundos imobiliários conseguem crescer, conseguem comprar novas propriedades. Evidentemente que quando o mercado está em baixa, cotações abaixo do valor patrimonial, aquele gestor que te respeita, você, cotista, ele não faz emissão. Ele espera o quê? Espera um bom momento de mercado, cotas valorizando, cotas no valor patrimonial, para então realmente fazer uma emissão e poder fazer com que o fundo cresça, compra novos imóveis, realmente dilua o risco de concentração de alguns inquilinos. E fazem corretamente, é assim que os fundos imobiliários devem crescer, não tem jeito. Mas o que isso vai influenciar no seu processo de decisão de aquisição dos fundos imobiliários, especialmente os fundos imobiliários de tijolo? Afinal de contas, nós insistimos muito que o valor patrimonial dos fundos imobiliários de tijolo ele não é uma premissa absoluta, como nós vemos nos FOFs ou como nós vemos nos fundos de recebíveis. Isso porque eles são reavaliados uma vez por ano e também tem várias formas de reavaliação desses valores patrimoniais que nem sempre refletem o que está acontecendo no mercado. Então, muitas vezes nós olhamos o valor patrimonial e ele deveria ser um pouco mais baixo ou um pouco mais alto, varia também de avaliador para avaliador. Mas, nesse universo de emissões que deve retornar com tanta força nesse segundo semestre, o que isso vai influenciar no seu processo de decisão? Bem, um ponto importante que nós precisamos entender. O gestor, pelo menos o gestor que te respeita, ele vai fazer uma emissão no valor patrimonial. Veja, se a cotação estiver acima do valor patrimonial, ele dificilmente vai fazer uma emissão acima do valor patrimonial. Ele vai fazer uma emissão no valor patrimonial. Ah, Rodrigo, mas isso é respeitar o cotista? Não, veja, quando eu falo que o gestor que te respeita, eu estou dizendo o seguinte, o gestor que está lá, às vezes, com a cotação abaixo do valor patrimonial e vai me vir com a emissão abaixo do valor patrimonial. Na grande maioria dos casos, porque tem sempre umas exceções, então nós não podemos generalizar, mas na grande maioria dos casos, esse gestor está sacaneando com os investidores. Isso mesmo, porque fazer a emissão abaixo do valor patrimonial é realmente diluir o valor patrimonial do fundo. Normalmente não faz sentido. Foram raros os casos que eu vi uma emissão abaixo do valor patrimonial que fazia muito sentido. Um dos casos foi o HGRE lá no passado, mas não é o tema do nosso vídeo de hoje. Bem, o nosso tema de hoje é o que essas emissões que tanto devem voltar agora no segundo semestre vão influenciar no meu processo de decisão, já que essa premissa preço sobre valor patrimonial para fundo de tijolo, ela não é tão absoluta assim. Então, eu normalmente não tenho maiores problemas em você pagar 10% acima do valor patrimonial num fundo de tijolo, se tiver motivo para aquilo. Um exemplo, Fundo Imobiliário do Brasil, FIB, muito conhecido aí como FIBão. A forma com que o seu valor patrimonial é marcada faz com que, na minha opinião, aquele valor patrimonial seja defasado. Então, pagar 10, 15% acima do valor patrimonial, ok, tudo bem. Por quê? Porque realmente aquele valor de mercado está representando mais adequadamente a capacidade de geração de lucro, a capacidade de geração de renda daquele fundo imobiliário. Mas nem todos os casos são assim. Por quê? Porque com esse monte de emissões, de novo, as emissões elas ocorrem normalmente no valor patrimonial. Então o que acontece? Eu vou pagar lá um valor de mercado que é 10, 15% acima do valor patrimonial num fundo como, por exemplo, a HGRU. E aí o que acontece? A HGRU já está aí, já vai anunciar a emissão logo logo. E aí o HGRU vai lá e faz uma emissão de cotas. O que acaba acontecendo? O mercado como um todo acaba vendendo suas cotas no valor de mercado para participar da emissão, que está um pouco abaixo do valor do mercado, e essa cotação tende a vir para mais próximo do valor patrimonial. Depois disso, se você já é cotista do fundo, você pode participar da emissão e então comprar mais cotas no valor patrimonial. Então por que você pagaria um prêmio tão grande sobre o valor patrimonial para ter as cotas desse fundo, se logo nós vamos ter essa situação? Então, veja bem, o que isso vai influenciar? O que essas emissões vão influenciar no seu processo de decisão? Para fundos grandes, fundos de gestão ativa, que vão ter realmente emissões, vai acabar influenciando que você tem que tomar a seguinte decisão. Poxa, eu vou fazer uma posição nesse fundo, eu gosto muito desse fundo, eu não tenho esse fundo, ele está acima do valor patrimonial, eu vou fazer uma posição pequena. Por quê? Porque se eu fizer uma posição pequena, eu posso participar das emissões que ele vai fazer.
Ah, eu já tenho esse fundo e ele está 10, 15% acima do valor patrimonial. Não vou mais comprar cotas dele. Pelo menos não nesse momento em que realmente as emissões devem voltar e devem voltar com muita força. Por quê? Porque nós ficamos muito tempo sem emissões e os fundos estão ali tentando também fazer negócios enquanto os juros ainda não caíram tanto, porque depois que esses juros caírem, também vai ser difícil de comprar novos imóveis a preços atrativos. Então eles vão tentar essa janela entre mais ou menos esse segundo semestre de 2023, comecinho do primeiro semestre de 2024, para fazer o máximo de emissões que eles puderem, para fazer o maior número de negócios que eles realmente puderem. Um exemplo que nós estamos vendo agora é o XPML. Fez uma emissão e já está alavancando outra emissão uma em cima da outra. Claro que ali nós temos um detalhezinho. O XPML acelerou essa segunda emissão porque a reavaliação do seu VP ocorre na metade do ano. E possivelmente essa sua reavaliação do VP vai jogar o VP para cima, porque tem alguns shoppings ali da parte de expansão que foi feita recentemente. E aí o que acaba acontecendo? Na reavaliação, tende a jogar o VP um pouquinho para cima. E aí, para poder fazer essa emissão no VP, não ficar os cotistas reclamando que ela foi abaixo do VP, eles tiveram que acelerar. Porque se ele fizesse essa emissão em agosto, por exemplo, ele já não conseguiria fazer, porque possivelmente o seu valor de mercado estaria abaixo do valor patrimonial. É um pouquinho complicado isso aí. Por isso que eu digo, você precisa entender um pouco o valor patrimonial dos fundos, porque no final das contas, essa emissão do XPML está segurando um pouco esse VP para trás, porque eu estou fazendo essa emissão no atual VP, mas agora daqui a alguns dias, já sai o novo VP, possivelmente acima do que nós estamos. Só que aí vai vir a nova emissão e vai puxar esse VP um pouquinho para baixo. Então, aquele potencial de valorização, ele acaba sendo reduzido por causa dessa emissão. Então, isso é muito importante vocês compreenderem nesse momento de alta dos fundos imobiliários. Então, muito cuidado. Fundos imobiliários de tijolo grande, fundos imobiliários de tijolo com gestão ativa, fundos imobiliários de tijolo com alavancagem, e que precisam fazer emissões, e o seu valor de mercado começou a passar o valor patrimonial, começa a ter um pouco de cuidado ao comprar esses fundos ali. Ah, Rodrigo, não vou comprar de jeito nenhum um fundo imobiliário que passou do valor patrimonial. Não, veja, não é isso que eu estou dizendo. Você tem que ter realmente essa avaliação. Um fundo passivo pode fazer sentido, FIBão, pode fazer sentido, alguns outros fundos passivos que não fazem emissão. Bem, aí eu vou continuar na minha avaliação de qualidade do fundo, capacidade de gerar renda, e ver se aquele valor patrimonial está adequado, se vai mudar muito, como é que vai ser. Agora, nesses fundos que eu sei que vai fazer emissão, poxa, daí eu já tenho que ter cuidado. Às vezes eu não tenho fundo. Então, por exemplo, eu tenho um fundo lá muito bom, HGRU, vai lá, é um caso. Tá? HGRU, possivelmente, um dos melhores fundos que nós temos dentro do nosso mercado. E aí ele está lá, um pouco acima do seu valor patrimonial. Poxa, ele é muito bom, eu não tenho na minha carteira. Não compro de jeito nenhum porque vai ter emissão? Bem, aí você tem duas estratégias. Eu vou esperar a emissão, porque ali eu já tenho uma emissão anunciada praticamente. Espero aquele valor cair um pouquinho e aí compro um pouco. Ou você já compra um pouco agora, para poder fazer o quê? Uma das grandes vantagens nessas emissões que nós vamos ter no início é que você vai ter os direitos de preferência. Isso normalmente não aumenta muito as suas posições em fundos grandes, como a HGRU, mas você tem as sobras. E nas sobras e nos montantes adicionais você consegue aumentar bem essa sua posição. E aí você faz o quê? Você tenta aumentar a sua posição nos direitos de preferência, você tenta aumentar a sua posição nas sobras e no montante adicional, e você tenta também aumentar a sua posição se a cotação eventualmente cair, porque também eu não posso tentar prever o futuro e dizer, não, vai cair com certeza. Seria tolice da minha parte falar uma coisa dessa. Eu nunca digo que nós temos como prever o futuro. Então fique muito atento, tá? Faz parte dos fundos imobiliários fazerem emissões. Aí nós vamos ter que analisar várias coisas dentro dessa emissão. Mas isso é tema para um outro vídeo, de dizer, olha, o custo às vezes muito caro, o respeito do gestor frente ao cotista, não fazendo emissão abaixo do valor patrimonial, etc, etc, etc. O ponto aqui principal é, cuidado ao comprar neste momento fundos muito acima do valor patrimonial, que o valor de mercado está muito acima do valor patrimonial, e quando eu digo isso assim, começou a passar dos 5% do valor patrimonial, começa a reflete se aquele fundo vai fazer emissão, se ele tem potencial de emissão, que não vai fazer sentido de repente você comprar aquele fundo naquele momento e esperar um pouquinho essa emissão. Aí você compra outro fundo. Tem muitas oportunidades ainda dentro do nosso mercado. Fundos recebíveis, FOFs, a questão é um pouquinho diferente, porque o preço, o valor patrimonial, ele já é uma premissa absoluta, você tecnicamente já não deveria pagar acima do valor patrimonial. A exceção sempre são os fundos de tijolo. Por quê? Por causa da reflexão que nós fazemos, da mudança de valor patrimonial que demora para acontecer e da própria forma com que os valores patrimoniais são
reavaliados. Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Lembre-se, inscreva-se aqui no canal para mais informações como essa, deixa sua curtida, deixa seu comentário e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço para vocês!